Olá, tudo bem? Você sabia que existe uma diferença de tempo entre cada um dos capítulos do livro do Apocalipse? Este é o tema que abordaremos neste vídeo. Mas antes, se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. É um botão vermelho, né? E ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos, ok? Então vamos ao vídeo. Para estudarmos o livro do Apocalipse, precisamos atentar para algumas questões que nós poderíamos chamar de questões introdutórias ou questões preliminares, por causa da complexidade do livro. É claro que algumas coisas que eu vou dizer certamente vão envolver pontos polêmicos em razão das várias escolas ou correntes de interpretação da escatologia e principalmente do livro do Apocalipse. Pois bem, como disse, uma das questões preliminares que devem ser consideradas é essa diferença de tempo entre os capítulos do livro do Apocalipse, né? A primeira divisão, e que a gente já vai notar essa diferença de tempo, nós vamos encontrar no próprio capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. O capítulo 1, que já está no passado, porque são as coisas que João viu, né? Aquela primeira parte, as coisas que viste, né? Teve a duração de alguns minutos, alguns momentos, talvez horas, mas com certeza não deve ter passado de um dia. Então o capítulo 1 ele envolve acontecimentos de um dia apenas. Ele narra a visão que o autor do livro, o apóstolo João, ele teve, né? Por isso que o texto diz que são as coisas que ele viu, né? As coisas que viste. Ele viu um personagem impressionante, vestido de vestes talares, vestes cerimoniais, cujo rosto brilhava como o sol na sua força. E ele também tinha uma espada que saía pela sua boca, e também ele tinha uma voz como voz de muitas águas, ou uma voz de trovão, né? Então o apóstolo João, que estava na ilha de Pátimos, ele era um preso do Império Romano naquela época, estava preso por causa da palavra de Deus, né? Ele estava adorando no dia do Senhor, era um domingo, e quando ele de repente teve então esta visão extraordinária, né? E ao ter aquela visão, ele caiu aos pés daquele personagem como se estivesse morto, ele caiu sem forças. Mas aquele personagem colocou sobre ele a sua mão direita e ele lhe disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu creio que imediatamente João o reconheceu como o Senhor Jesus Cristo, né? O seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Só que agora revestido de toda a sua glória, né? Revestido dos seus atributos divinos, como a segunda pessoa da Trindade divina. Então ele viu que o Senhor glorificado, ele passeava entre alguns castiçais de ouro, né? E tinha estrelas também nas suas mãos, né? E aí ele então disse a João que aqueles castiçais eram as suas igrejas, e aquelas estrelas eram os líderes dessas igrejas que estavam em suas mãos, né? Portanto, este capítulo 1, ele está no passado e ele envolve o tempo de apenas um dia. Já os capítulos 2 e 3, que são as coisas que são, na verdade, né? Como está escrito lá no capítulo 1, verso 19, que ele disse: escreve as coisas que viste, é o capítulo 1. As coisas que são justamente esses capítulos 2 e 3. É o nosso tempo presente, é o tempo da Igreja do Senhor Jesus Cristo militante, a igreja que está realizando a obra do Senhor na face da terra. Pois bem, esses dois capítulos eles envolvem o tempo de mais de 2000 anos, porque desde o Pentecostes, no primeiro século até nós, já se passaram um pouco mais de 2000 anos, desde o início da Igreja do Senhor. Nesses dois capítulos, o Senhor dita 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que ficavam na região do que hoje é a Turquia.
Portanto, esse é o tempo da igreja, esse é o tempo presente. Portanto, a igreja de Cristo, nós, todos nós, estamos dentro do livro do Apocalipse, no capítulo 3, provavelmente, né? Provavelmente ali na última carta, a carta que ele ditou à igreja de Laodiceia. Então, o encerramento desta parte, desse tempo, será no arrebatamento da igreja, a noiva do Cordeiro, para ser levada para o encontro com o Senhor nos ares. Muito bem, agora dos capítulos 4 ao 22, eles envolvem aquela outra parte de Apocalipse capítulo 1, verso 19, que diz: e as coisas que hão de acontecer depois destas. Depois destas significa depois do tempo da igreja, né? Depois do arrebatamento, então começa o capítulo 4 e vai até o capítulo 22. São as coisas do futuro, estão diante de nós no futuro, não é isso? Então, agora é preciso nós fazermos uma subdivisão, né? Do capítulo 4 ao capítulo 19 envolve um lapso de tempo relativamente pequeno, né? E ele termina com a segunda vinda de Cristo, com poder e grande glória, né? Ele voltará visivelmente. A Bíblia diz que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. É o que está escrito também em Apocalipse capítulo 1. Então, termina de 1 a 19. No capítulo 19 é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né? Então, ali também acontece a batalha do Armagedon. Jesus vai lutar, melhor dizendo, com todos os exércitos da besta e do falso profeta. E ele vence esses exércitos, né? E lança a besta e o falso profeta, seus exércitos, todos no lago do fogo, né? E aí ele inaugura o seu reino de 1000 anos, o reino milenial na face da terra. Esse tempo, bastante curto, de 7 anos, ele significa a última semana de Daniel 9, né? Portanto, será um tempo de apenas 7 anos. Esse ponto é um ponto que não há consenso entre os estudiosos do livro do Apocalipse, mas nós entendemos que esse é o tempo dos 7 anos, né? Esses 7 anos vai envolver a grande tribulação e vai envolver a angústia de Jacó, né? Isto é, a angústia de Israel. Eu não quero entrar em mais detalhes agora com relação a esses 7 anos, porque ele envolve muitos acontecimentos, né? E isso pode ficar para um outro momento que a gente venha a abordar. Muito bem, o capítulo 20, continuando, né? O capítulo 20, ele vai ter uma duração de 1000 anos, né? E mostra também uma sequência de eventos com a prisão de Satanás no início desses 1000 anos, né? Ele vai ficar preso durante esse tempo. É o tempo em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É o tempo do reinado de Cristo a partir de Jerusalém, sobre todas as nações da terra, né? Um tempo maravilhoso, um tempo em que a terra inteira vai se transformar num grande jardim, né? Um jardim do Éden, digamos assim, uma continuidade daquele jardim que foi interrompido pelo pecado. Pois bem, no final destes 1000 anos, Satanás será solto e ele então será lançado no lago do fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta, né? Naquele lugar terrível, né? Então, finalmente, né, no final destes 1000 anos, também haverá um julgamento de todos os ímpios, de todos os que rejeitaram a Cristo, no grande trono branco. E estará julgando todos os ímpios o Senhor Jesus Cristo naquele momento, né, nesse episódio, né? E todos eles serão condenados. Ninguém será absolvido neste grande trono branco, né? Eles serão, então, condenados porque os seus nomes não estarão no livro da vida do Cordeiro. E por fim, os capítulos 21 e 22, eles descrevem o início do estado eterno, o início da eternidade e o tempo da felicidade sem fim daqueles que receberam o amor da verdade para serem salvos, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, né? Todos aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, resumindo, estes são os tempos envolvidos nos capítulos do Apocalipse. O capítulo 1 envolve um dia. Capítulos 2 e 3, mais de 2000 anos já. Capítulos de 4 a 19, um tempo pequeno de 7 anos mais ou menos. O capítulo 20 envolve 1000 anos. E os capítulos 21 e 22
é o estado eterno. Então é isso. Que Deus os abençoe e até o próximo.